Você que nos visita nessa noite, Deus abençoe, seja bem-vindo. É um privilégio poder receber você aqui, talvez com a sua família, para servirmos e adorarmos o Senhor. Então Deus te abençoe, seja bem-vindo. Olha aqui para mim, preste atenção aqui, por favor. Provérbios 18, 24 diz assim: existem amigos mais chegados que irmãos. Eu tenho o privilégio de ter um amigo que é tão chegado meu, que ele chega a ser meu irmão. E um irmão que é tão chegado, que ele chega a ser amigo. Talvez você entenda o que eu estou dizendo. Irmão e amigo não são sinônimos. Sabiam disso? Infelizmente é assim. E não começou agora. Quando você olha lá em Gênesis, você vê Caim e Abel vivendo essa desagradável realidade. Um homicídio, um assassinato, derramamento de sangue e o ódio tomando lugar do amor. E desde lá no Éden foi implantado desde do jardim, não mais no Éden, desde daquele tempo foi implantado essa realidade, onde o ódio tomou lugar do amor. E então quando a gente fala que a gente ama um irmão, parece óbvio, parece lógico, mas não é. E realmente essa é uma conquista. Eu estou falando isso porque hoje é aniversário do meu amigo e do meu irmão. Quem conhece sabe o quanto que me ajuda, me auxilia nesse ministério. Quem o conhece sabe o quanto que é dedicado, temente ao Senhor. E o mínimo que nós podemos fazer por ele é orar pela vida dele, agradecendo ao Senhor pela vida dele, e o abençoar também, né? Como igreja do Senhor, pedir ao Senhor que derrame todas as sortes de bênçãos sobre a vida dele. Feche seus olhos, tendo suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado, Pai, pela vida do Romo, esse servo, esse discípulo, esse irmão, um companheiro, Senhor. Falo isso, Pai, de mim, mas eu tenho certeza que falo isso também em nome de muitos aqui nessa noite que concordam comigo, concordam com essa oração que eu estou fazendo, Pai. Quero te agradecer pela vida dele, pela sua saúde, pela sua família, Pai, e por tudo que o Senhor tem acrescentado na vida do teu filho, Pai. E neste momento, Pai, nós queremos aproveitar e como igreja do Senhor, o abençoar, Pai. Pedir ao Senhor que continue derramando da sua graça, do seu amor, que toda sorte de bênção continue sendo derramada, liberada sobre a vida do teu filho, Pai. E que em nome de Jesus, ó Pai, ele tenha os seus dias a cada momento prolongados pelo Senhor. E nesses dias que serão prolongados sobre a terra, Pai, que o Senhor possa o fazer prosperar, ser bem sucedido, Pai, em cada um desses dias, Senhor. Nós te agradecemos por mais esse ano que o Senhor acrescenta e já te agradecemos pelos muitos anos ainda que virão debaixo, Pai, da tua fidelidade, da tua aliança, Pai. Por isso, nessa noite nós celebramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. E se cada um que levantou a mão aí, estendeu a mão para orar pela vida dele, fizer uma vaquinha e pagar um rodízio de pizza, fica barato para todo mundo, né? Deus abençoe. Queridos, vamos precisar continuar um assunto que o Espírito Santo começou em nossas vidas, aqui nessa geografia, e que até segunda ordem a gente não pode parar e nem mudar. Precisamos dar continuidade àquilo que o Senhor tem nos falado, que o Espírito Santo tem falado conosco. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Graças a Deus, o Espírito Santo sempre falou conosco nesses 8 anos de comunidade. Mas nos últimos dias ele tem falado de uma forma especial. E quem quer, tem ouvido, tem entendido. E só mesmo quem não quer e tem feito muita força, não tem ouvido e não tem entendido o que o Espírito Santo tem nos direcionado. Conforme nós temos falado por muitas semanas, o Senhor me deu uma palavra no mês passado, no início do mês passado, no início dessa última estação, dizendo: o fim das coisas é melhor do que o começo.
Quem está aqui hoje pela primeira vez, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, não precisa abrir, mas é a referência desse conceito que o Senhor tem trazido sobre as nossas vidas. O fim é melhor do que o começo. E então surgiu perguntas e questionamentos ao Senhor. Como pode o fim ser melhor do que o começo? Porque normalmente o começo é melhor do que o fim. Porque no fim, muitas das vezes, estamos cansados, estamos enfadados. No fim, existem poucas saídas, poucas alternativas. Então, muitas das vezes, o fim, na maioria das vezes, o fim, ele é pior do que o começo. Ou então, menos melhor do que o começo. Mas na grande maioria das vezes, o início é melhor. O começo das coisas é melhor. E eu brinquei e falei sobre Asaf, que comia lá, quando ele começa a comer, almoçar ou jantar, está com muita fome, então ele fica sentadinho comendo. Daqui a pouco começou a encher a barriga, ele dá no pé e tem que ir correndo atrás dele para dar comida. E então na vida, nesse sentido, ele está expressando isso. O início é melhor, porque eu estou saciando a fome. Depois que a fome já passou, e então eu desprezo aquilo. E a pergunta é exatamente essa: Senhor, como que o final pode ser melhor nas nossas vidas? E é uma palavra muito pertinente, porque estamos no final do ano. Estamos na última estação do ano, última estação inteira, já expliquei isso. O verão começa em dezembro, mas não encerra, não termina nesse ano. Então estamos a poucos dias do fim do ano, estamos a pouco momento de uma virada nas nossas vidas. E então nós sabemos que nós estamos num período final, numa reta final, sim. E existem muitas outras questões que apontam para o final também. O próprio fim dos tempos, a própria volta de Jesus, o próprio cumprimento da palavra do Senhor. Mas nós estamos falando acerca do fim desse ano, do ano de 2017. E então o Senhor falou que o final desse ano poderia ser melhor do que o começo. E a pergunta é como? E o Senhor tem nos dado uma chave. O Senhor tem nos exposto a uma realidade. E Ele tem dito: existe uma realidade que é exclusiva àqueles que temem ao Senhor. E essa realidade é: o fim vai se tornar melhor do que o começo. Mas é uma realidade que está exclusiva àqueles que temerem ao Senhor. Por isso temos passado por dias, semanas, momentos de restauração no temor, onde temos sido confrontados pelo Senhor, pela Sua palavra, pela Sua presença, nos chamando, nos convidando ao arrependimento e à restauração, à restituição do temor do Senhor sobre as nossas vidas. De uma coisa eu tenho certeza: semana passada, Robson esteve aqui, acompanhou o culto, no final oramos por ele e ele viajou para Guiné. E lá de Guiné ele me mandou uma mensagem, ele falou assim, ô Rablos, eu tenho certeza de uma coisa: Deus vai fazer algo grande na vida de vocês. Enquanto você estava ministrando aquela palavra, Deus estava me dizendo: o que Ele está falando hoje não é para o dia de hoje. Existe uma preparação, existe algo no reino espiritual que está sendo movimentado para algo que vai ser liberado sobre a vida de vocês. E eu não conversei nada com ele. E então ele só me falou isso, ele só compartilhou isso. E é exatamente a realidade que o Espírito Santo tem colocado nos nossos corações e eu tenho compartilhado com vocês. Existe algo que vai ser liberado, que vai acontecer sobre as nossas vidas. Mas nós estamos vivendo hoje um tempo de preparação. E essa preparação se chama arrependimento e temor. Diante daquilo que Deus vai fazer, diante daquilo que Deus vai restaurar, vai realizar nas nossas vidas. Mas eu tenho uma missão, nós temos uma missão: restaurar, restituir o temor ao Senhor nas nossas vidas. Começar pela nossa vida, começar pela nossa casa, começar pelo nosso ministério, os nossos grupos, começar na geografia que nós estamos, porque eu creio que isso vai tomar uma grande proporção. Eu estou falando a algo que vai acontecer nessa geração, na geração que nós estamos, na geração que nós vivemos. Mas o Senhor está começando nas nossas vidas, por graça. Deus está iniciando nas nossas vidas. E então a missão, que não é fácil, é desafiadora, nesse tempo que o Senhor tem dado a mim e a você, é restaurar, restituir o temor ao Senhor sobre as nossas vidas. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com vocês que o tema é: temor ao Senhor, o princípio de tudo. Temor ao Senhor, o princípio de tudo. Você pode dizer isso comigo? Temor ao Senhor, o princípio de tudo.
Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, por favor. Provérbios capítulo 1, verso 7. Provérbios 1, 7. Você que nos visita nessa noite, se estiver sem Bíblia, nossos discípulos vão te ajudar a encontrar, localizar. Ou se estiver sem Bíblia, vamos dividir, compartilhar com você, para você acompanhar a leitura. Os discípulos fiquem atentos, por favor. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Quem achou diz amém. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Talvez na sua tradução esteja do saber. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio do saber. Nós sabemos que o conhecimento é muito importante. Sim ou não? Conhecimento, e o conhecimento de tudo. Conhecimentos específicos e conhecimentos gerais. É muito importante. Então, conhecer é importante. Saber é muito importante. De tudo nas nossas vidas, nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos saber. Para tudo. Vou dar um exemplo. Para você trabalhar em um lugar, você precisa saber, você precisa conhecer. Você não consegue trabalhar em um lugar por duas questões. Primeiro, você não consegue nem entrar em um lugar se você não tiver conhecimento. Primeiro, conhecimento dentro da área, conhecimento técnico, conhecimento profissional, e hoje em dia, conhecimento também a quem possa te indicar, te dar boas referências diante daquela oportunidade. Porque o mercado está cheio de bons profissionais e as empresas hoje não estão querendo arriscar se você é um bom ou não um bom profissional, um bom ou ruim profissional. Elas estão querendo ter certeza de quem você é. E então você precisa ter conhecimento, você precisa ter estudado, você precisa ter habilidade prática naquela área e ainda ter conhecimento, quem possa te indicar e dar boas referências. E então, se a gente não tiver conhecimento, a gente nem trabalha em lugar nenhum. Se você não tiver conhecimento, você não tivesse conhecimento, você nem chegava aqui. Porque você precisa saber o endereço, você precisa saber em qual rua você vai entrar, até você chegar aqui. Você precisa saber que horas que vai ser esse culto. Então, o conhecimento, o saber, é importante. Por exemplo, se você não tiver conhecimento, você nem anda no trânsito. Porque se você anda lá sem conhecer as leis, as regras daquele lugar lá, provavelmente, no mínimo, você vai receber uma multa ou então pode sair machucado ou morto lá do trânsito. Porque existem leis, regras que precisam ser obedecidas e caso não obedeça, existem consequências para aquilo ali. E então, o conhecimento, o saber é muito importante. Hoje, nesse mundo tecnológico que nós vivemos, você precisa saber mexer nesse negócio. Você precisa conhecer como que funciona. Seja através do manual, seja através da explicação das crianças, dos mais jovens, né, que têm habilidade para mexer com isso. Ou então seja lendo o manual ou assistindo um tutorial lá, um vídeo. Mas você precisa adquirir conhecimento, saber como que funciona para mexer. E não só esses equipamentos tecnológicos, mas todos os equipamentos que usamos hoje. Se comprar uma máquina de lavar para sua casa, vai precisar. Até porque não é simples igual aquele tanquinho de antigamente, não. A máquina de lavar hoje é moderna, tá cheia de coisa lá para apertar, computadorizado. Então você precisa de conhecimento para mexer naquele negócio. Precisa de conhecimento, precisa de saber para fazer pelo menos uma comida. Sim ou não? Né? Por isso que os homens se enrolam tanto na cozinha, porque não conhecem, porque não sabem. Mas ninguém nasce sabendo nada, tá? Se tiver boa vontade, aprende, tá bom? Não inventa desculpinha, não vou ajudar minha esposa a lavar louça, não vou ajudar a fazer comida, não vou ajudar a fazer as tarefas de casa porque eu não sei. Se não sabe, é por falta de interesse. Porque se procurar saber,
vai conseguir. A mulherada deu uma ajuda a vocês aí, viu? Pode cutuca assim, o marido está do seu lado e fala, Deus está falando com você. Isso. As mulheres já estão sentindo a presença de Deus aqui nessa noite? Tá? Então pronto. Deus está falando aqui nessa noite, amém? Amém. Isso aí. E então o saber, o conhecimento é importante. Nós precisamos saber. Se a gente não sabe, se a gente não conhece, a gente fica perdido e estamos até mortos. E quanto mais conhecimento, quanto mais sabemos, menos a gente sofre. Sabia disso? Quanto menos você sabe, mais você sofre. Quanto mais você sabe, menos você sofre. É inversamente proporcional. E então nós precisamos saber mais para sofrer menos. E muitas das vezes temos sofrido desnecessariamente porque estamos sabendo pouco sobre determinadas coisas. Deus falou isso através do profeta. O profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, não precisa abrir não. Falou assim: o meu povo está sofrendo, está padecendo, passando por necessidades, por falta de conhecimento. E então conhecer é importante, nós precisamos conhecer. Mas nada adianta saber, nada adianta conhecer, ter conhecimento, se não tememos ao Senhor. Ter conhecimento e não temer ao Senhor é o que Provérbios 1:7 diz. Somos loucos porque desprezamos a sabedoria, desprezamos o ensino. Porque nada chega ao nosso conhecimento de graça. De alguma forma, nós somos ensinados. De alguma forma, adquirimos esse conhecimento, essa sabedoria. Seja de uma experiência prática ou teórica, mas alguma coisa foi utilizada para nos ensinar. E então, quando nós somos ensinados, nós passamos a conhecer, nós passamos a saber. Mas quando desprezamos aquele conhecimento, quando desprezamos aquele saber, nós somos considerados loucos, porque não seguimos o nosso conhecimento, não seguimos aquela instrução a qual nos foram passadas. E então, diante disso, nós entramos em uma outra realidade. Deus falou para Oséias: o povo sofre porque está faltando conhecimento. Mas tem alguns que mudam o nível, mudam de realidade e passam a sofrer mesmo com conhecimento, mesmo com a informação, mesmo com o saber. E por que isso acontece? Porque não colocam em prática. E então esses são chamados de loucos, porque sabem, conhecem e mesmo assim sofrem, porque não estão colocando em prática, estão desprezando aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso conhecimento, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, seja de forma teórica ou seja de forma prática. Nós estamos vivendo em uma geração que está correndo atrás de experiências com Deus, de evento em evento. Pode ver que as pessoas, geralmente congressos, retiros, eventos de uma forma geral, seminários, esses enchem. Principalmente se for cobrado, aí que enche. E principalmente se for caro. Colocam um nomezinho da moda, colocam uma pessoa famosa, que em muitos casos são artistas famosos, e esses artistas famosos chamam a pessoa para aquele evento, e eles cobram um preço caro para aquele evento, e então muitos pagam para aquele evento. E eu não estou dizendo aqui que é errado, não é essa a questão. Mas muitos que estão em busca de uma experiência com Deus, de eventos e eventos, e estão gastando fortunas, estão gastando muito, investindo muito, correndo atrás de uma experiência com Deus, e pagando muito caro por isso. E na maioria das vezes não tem adiantado, porque a experiência com Deus a gente não vai encontrar de evento em evento. A experiência com Deus não está condicionada a um lugar, a uma geografia, a uma situação. Muitas vezes essa experiência com Deus está relacionada a gente, porque muitas das vezes as experiências com Deus já estiveram disponíveis para você em vários momentos na sua vida, na sua realidade, mas você não aproveitou, porque muitas das vezes desprezou esse conhecimento, desprezou essa informação, desprezou esse saber do Senhor.
Mas tem uma questão: não adianta a gente correr atrás de uma experiência com Deus, a gente passar a ser os caçadores da experiência com Deus, os caçadores do momento de experiência com Deus. Não vai adiantar, porque é o Senhor quem nos leva a essa experiência. E também, se não soubermos o que fazer com aquela experiência, vai acontecer o que está acontecendo hoje com essa geração. Não podemos dizer que é uma geração que não tem experiência com o Senhor. Tem sim. Tem experiência, e bastante experiência, modesta parte. Mas uma geração que não sabe o que fazer com essa experiência. E você vai entender o porquê que não sabe. Abre aqui comigo no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3, por favor. Estou trazendo algumas informações para você e a gente vai juntar isso tudo e pegar aqui um desfecho, um princípio que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas nessa noite. Falei com vocês que a gente precisa conhecer, precisa saber, que Provérbios 1:7 diz isso, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio do saber. E então nós precisamos saber, mas nada adianta saber se nós não soubermos o que fazer com aquele conhecimento. Nada adianta ter um conhecimento se não souber fazer alguma coisa com aquilo. E eu falei sobre a experiência. Uma geração que tem caçado experiências com o Senhor e acha que não vive experiências com o Senhor, mas vive. Ou então uma geração que não tem conseguido encontrar as experiências com o Senhor. E por que não tem conseguido? Porque não sabe o que fazer com essa experiência. Êxodo capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó: essa aqui é uma experiência de um grande homem de Deus que iniciou aqui um grande ministério e uma revolução na vida do povo de Deus através de uma experiência pessoal sua. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas ela não se consumia. E então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltara para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Só até aqui. Eu quero chamar a sua atenção para esse episódio aqui. Moisés estava no seu dia a dia, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. E então ele leva as ovelhas para pastar em uma região, em um local que, claro que tinha um pasto melhor, que tinha um estoque melhor de alimentos. E então quando ele chega naquele lugar, ele está perto de um monte de Deus, onde outros homens, Abraão, Isaque, Jacó, já haviam vivido experiência naquela região. E então ele chega naquele lugar, chega naquela geografia e presta atenção em uma árvore que estava pegando fogo. Não era diferente de hoje ter épocas de queimada. E quando alguma coisa pegava fogo ali naquela região, sempre era essa árvorezinha chamada de sarça. Um espinheiro, uma árvore de 1,20 m mais ou menos de altura, e que não tinha muita relevância, só tinha espinho, não dava frutos e não podia ser usado para nada. E inclusive naquela época que muitos faziam imagens de deuses para cultuar,
a sarça não podia ser usada nem para fazer uma escultura, uma imagem de um Deus estranho. Então ela não servia para nada mesmo. Então Moisés olha, aquela árvore estava pegando fogo. Não foi o fato da árvore pegar fogo que chamou a atenção de Moisés, porque era normal aquela árvore pegar fogo. Mas o que chamou a atenção é que ela queimava. Eu imagino que ele estava ali cuidando das ovelhas, prestando atenção nelas, mas toda hora olhava para a árvore e ela queimava, e não era consumida. Não virava carvão, não virava pó. E o fogo estava com intensidade. Ele ali cuidando das ovelhas, as ovelhas comendo. Daqui a pouco já estão de barriga cheia, bebe água, deita e dorme, e está a árvore queimando. E então ele resolveu ir verificar o que estava acontecendo com aquela árvore. E então foi o que o Senhor usou para chamar a atenção de Moisés e para atrair Moisés diante da sua glória, diante da sua presença. E então Moisés deixa a sua atividade secular, Moisés deixa aquilo que até então era prioridade e passa a dar atenção àquilo que o Senhor está te mostrando. Sabe, um grande problema dessa geração? As sarças têm queimado por aí, o fogo tem ardido por aí, mas não querem abrir mão daquilo que chama, que é a sua prioridade. Esses dias recebi uma mensagem: pastor, não vou poder continuar o curso, mas não. Aluno. Falei, é mesmo? Que pena. Por quê? Não, porque eu estou trabalhando muito e eu não tenho tempo para estudar, não. Falei, tá bom. Dá a vaga para outra pessoa, que é a melhor coisa que você faz. E teve outro que ainda passou uma mensagem e falou assim: ah, pastor, não vou poder continuar o curso mais não. Falei, que pena. É, porque eu estou fazendo um outro curso e o curso que eu estou fazendo lá é pago. Não vou ficar jogando dinheiro fora, não. Falei, isso. O problema é esse, que aqui é de graça e lá é pago, então tem que dar prioridade ao que é pago realmente. Não, tá certo. Faz o que tem que fazer. Nós estamos em uma geração que tem priorizado o secularismo. Vivemos em uma geração que tem priorizado os seus interesses egoístas, individuais. E então Deus usa de ferramentas para chamar a atenção. Às vezes é um culto como esse, às vezes é um momento de ensino, às vezes é um momento de uma reunião, de uma célula, às vezes é uma situação que você está vivendo e você não está prestando atenção, que aquilo é a sarça de Deus que tem queimado para chamar a sua atenção para viver uma outra realidade. E você, por estar muito envolvido com o rebanho, em cuidar das ovelhas do seu sogro, você não dá atenção para o que Deus está te mostrando, porque Deus está chamando você para te tirar desse secularismo. E então, meu irmão, minha irmã, Moisés rompe com essa realidade e vai olhar o que está acontecendo com a sarça. E a história que nós lemos aqui diz que quando ele chega pertinho da sarça, Deus falou assim: Moisés falou, estou aqui. Falou, não chega muito perto não. Falou, tá bom. E tem outro, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E então Moisés tira a sandália. Você não tem noção do nível de confronto que Deus gerou com Moisés no momento que manda ele tirar a sandália. Sabe por quê? Moisés foi criado no palácio, meu irmão. Moisés sempre teve sandálias da melhor qualidade nos seus pés. E quando olhava da sacada do palácio, ele via os escravos lá embaixo, descalços. E ele sabia que príncipe usava sandálias e escravo andava descalço. Por mais que agora ele não vivesse mais no palácio de Faraó, porque havia sido expulso do Egito, mas ele continuava em um lugar próspero. Jetro era um homem rico, próspero, e Moisés era genro dele e era um homem de confiança dele. E então, com certeza, era um homem que continuou tendo as melhores sandálias. E então Deus chega no monte e fala para ele: tira a sandália. E naquele momento Deus já fala para ele, já chama ele de escravo. E então ele poderia muito bem naquele momento falar assim: não vou tirar a sandália, não quero ver mais árvorezinha queimando nenhuma, eu estou indo embora, que isso é um desaforo. Iria virar as costas e iria embora. Esse é um outro problema dessa geração. Tudo está muito bem enquanto a música é maneira, tudo está muito bem enquanto o ambiente é legal, tudo está muito bem enquanto a moda está dizendo que temos que estar aqui.
mas basta o primeiro confronto, basta o primeiro pedido, basta a primeira coisa contrariada na sua vida, que já é motivo para virar as costas e ir embora. E é por isso que não conseguimos viver as experiências, é por isso que não conseguimos dar continuidade às experiências que o Senhor nos chama. Porque eu estou aqui, mas até a hora que falar do meu relacionamento, até a hora que falar do jeito que eu crio os meus filhos, até a hora que falar sobre dinheiro, falou de dinheiro, eu vou embora. E então não damos continuidade às experiências, porque não estamos abertos ao confronto. E pensa no seguinte, a primeira experiência de Moisés, Deus já chega para ele e fala assim: ô escravo, não é assim não vai chegar aqui de qualquer jeito não. Tira as sandálias dos teus pés, que eu te considero um escravo. E ele tinha tudo para virar as costas e ir embora. Mas ele tira as suas sandálias e se achega a Deus como foi solicitado. E olha o que diz aqui no final dos versículos que nós lemos, no versículo 6. Disse mais o Senhor: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Isso é o que está faltando nessa geração: temor. Por falta de temor, não vive as experiências. Por falta de temor a Deus, não dá continuidade às experiências. Porque a falta de temor impede que a nossa geração continue vivendo o que tem que viver com Deus. Porque é uma geração que não se entrega ao que Deus tem chamado. É uma geração que não obedece ao que Deus tem direcionado. E então escolhe fazer as coisas do seu jeito, da sua forma. E então Deus manda ele tirar as sandálias, e ele tira, e cai com o rosto no chão, esconde o seu rosto, porque havia temor. Um cara que mal conheceu Moisés, um cara que mal conheceu a Deus, já teme a Deus. Eu não sei quanto tempo de experiência que você tem na caminhada, na vida com Deus, mas uma coisa que o Senhor está falando com você aqui nessa noite, é que você precisa temer a Deus. E muitas das vezes, o fato de ter mais experiência, mais intimidade, muitas das vezes isso se associa com falta de temor. Às vezes os que conhecem pouco, os que têm menos experiência, têm mais temor do Senhor. Eu recebi um vídeo esses dias de um jovem que tem 1 ano que ele se converteu, que ele aceitou Jesus. E ele fundou um movimento chamado Céu na Terra. Céu e Terra. E esse jovem hoje está reunindo alguma coisa, são milhares de pessoas em uma praça. 1 ano só de convertido. Mas sabe por quê? A sarça queimou na frente dele, ele foi ver o que o Senhor estava falando e resolveu obedecer. Vai pedir a um crente velho, não na idade física, mas na experiência com o Senhor, para fundar um projeto desse. Você vai ver a lista de desculpas que vai dar o Senhor. Não tem tempo, eu estou ocupado com o meu trabalho, eu estou ocupado com não sei o que, eu estou ocupado com não sei o que lá. Eu tenho falado aqui com os pastores e os líderes na comunidade. O problema que a gente vive hoje, todos eles culminam em uma coisa só. O irmão que está escalado para trabalhar em um negócio e chega atrasado, o problema não é o atraso, o problema não é o tempo, o problema é a falta de temor. O irmão que está escalado para trabalhar no negócio não vem, não dá satisfação, o problema não é não vir, o problema é a falta de temor. A pessoa que faz as coisas para o Senhor de qualquer jeito, o problema não é fazer de qualquer jeito, o problema é a falta de temor. Então todos os problemas que nós vemos hoje, dentro e fora da igreja, estão associados à falta de temor. Porque essa geração não sabe o que está fazendo, nem mesmo para quem está fazendo. E é por isso que vivemos tanto problema. E enquanto o temor não for restaurado, a gente vive uma vida enxugando gelo, cobrando a pessoa: não atrasa, não atrasa, não falta, não faz isso, não faz aquilo. Vive uma vida enxugando gelo, porque o temor não está presente. E então ela não sabe o que está fazendo
e nem mesmo para quem está fazendo. Mas quando ela descobre o que ela está fazendo e para quem está fazendo, irmãos, não precisa ninguém controlar. Não precisa ninguém vigiar, não precisa ninguém ficar estipulando, faz ou deixa de fazer. Irmãos, é automático, porque sabe para quem está fazendo. E então o temor precisa ser restaurado nas nossas vidas. Quem concorda, diga amém. Hoje nós temos no nosso planeta alguma coisa em torno de 350 espécies em extinção, que desapareceram do planeta. É a maior era de extinção até agora, até porque a extinção ela vai aumentando ao passar dos tempos. Então hoje, alguma coisa em torno de 350 espécies não existem mais na face do planeta Terra. Não só essas espécies de animais, mas tem uma espécie também, eu acho que então já são 351 espécies em extinção. Sabe qual é a outra raça que está em extinção? Homens e mulheres tementes a Deus. Essa raça está em extinção. Sabe por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo em uma era gospel. Essa era gospel, você sabe o que é? Um povo que gosta de um estilo, seja ele musical, seja ele, sei lá o que for. Mas eu sei que nessa geração, e principalmente no país que nós vivemos, está em moda ser crente. Está em moda ir no culto no domingo, está em moda ir em eventos de crente, cristão. E então uma grande maioria é uma geração gospel, que está seguindo somente o modismo, mas que não entende nada sobre temor e nem entende nada sobre agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Como Moisés, que viveu aquela experiência e passou então daquele dia não fazer mais o que ele queria, mas fazer o que Deus queria, o que Deus estava o chamando para fazer. E então nós precisamos saber, sim, precisamos. O princípio de tudo é o temor. Não adianta, e depois vem o saber. Primeiro temor e depois saber. Não adianta a gente saber um monte de coisa se a gente não tiver temor para aplicar esse monte de coisas. Não adianta viver experiências com Deus se você não tiver temor para valorizar aquela experiência e dar continuidade a ela. Talvez você reclame isso, fala, poxa, fulano tem o dom de línguas, foi batizado em línguas, fulano tem o dom de não sei o que lá, o outro assim, o outro é homem de Deus, avivado e tal, e eu não tenho essa experiência, eu nunca vivi essa experiência. Por que eu não vivi? Talvez a sarça já queimou um monte de vezes na sua frente, e você só não está vivendo essa experiência hoje porque você desprezou, você deu um de louco. Me perdoe, irmão, mas você deu um de doido e desprezou a informação, o conhecimento, a experiência que Deus estava trazendo até você. Mas hoje nós temos uma oportunidade de mudar essa realidade. Hoje nós temos uma oportunidade de restaurar o temor nas nossas vidas e passar a viver experiências com o Senhor de forma como nós nunca vivemos antes. E isso provocar uma mudança nas nossas vidas. Porque foi depois que temeu ao Senhor, foi depois que se atentou ao chamado do Senhor, que Moisés, então, se você olhar aqui, nós não vamos ler, mas do versículo 7 em diante aqui, Deus começa a compartilhar com ele. Eu já não aguento mais ver o meu povo sofrendo lá no Egito. Eu preciso de alguém para ir lá resgatar o meu povo, tirar meu povo de lá. E esse alguém é você, Moisés. E então, meu irmão e minha irmã, a vida dele muda, revoluciona nesse momento. E pode-se dizer até que já estava caminhando para o final, foi expulso do Egito, estava vivendo numa terra distante, sem expectativa daquilo que havia sido profetizado desde bebê, sobre a vida dele, que ele iria ser o libertador do Egito. Mas então Deus aparece, e diante do temor dele, Deus então estabelece o que estava profetizado sobre a vida dele. Muitas coisas já foram profetizadas sobre as suas vidas. Muitas palavras já foram liberadas sobre a sua vida, mas não vão se cumprir enquanto o temor do Senhor não for estabelecido sobre você. Vão continuar como promessas, vão continuar como palavras guardadas. E enquanto o temor do Senhor não ativar cada uma das promessas, cada uma das palavras que foram liberadas por Deus sobre a sua vida. Talvez no seu caderninho de sonhos esteja um monte de sonhos lá. E sonhos muitas vezes ligados a promessas que o Senhor te fez.
E hoje você pode perguntar, por que isso não aconteceu? Não aconteceu pela falta de temor ao Senhor. E quando restaurarmos o temor, cada uma dessas coisas vão acontecer, vão ser liberadas sobre as nossas vidas. Porque Deus só dá experiência a quem tem temor a Ele. Deus só muda a vida, a realidade, a história a quem tem temor a Ele também. Abra comigo aqui no livro de Hebreus. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Vamos ver um negócio aqui. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, 28. Todo mundo achou? Amém? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Fala assim, reter a graça. Isso aí. Pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Fala, agradável. Com reverência, fala, reverência. E santo temor, fala, santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olha o que Paulo está dizendo. Nós recebemos um reino, recebemos um chamado, recebemos uma realidade, uma herança sobre as nossas vidas. Amém. Estamos de posse dela no dia que aceitamos a Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Mas agora, de posse dessa realidade, nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos reter a graça. E o que é reter? Está associado a guardar, está associado a valorizar, está associado a zelar. Fala assim, eu preciso reter a graça, valorizar a graça, zelar pela graça de Deus na minha vida. Entendido? Amém? Marca aí Hebreus 12, volta aqui rapidinho comigo em Hebreus 2. Capítulo 2, versículo 1. Vou só respaldar para você entender que nós precisamos valorizar a graça de Deus. Diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pois se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos. Isso aqui é a palavra de Deus, a Bíblia, a Torá, o Pentateuco, porque foi dado para Moisés através dos anjos. Os anjos falaram, o anjo falou para Moisés toda a palavra de Deus, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros que ele escreveu. E então, Paulo está dizendo o seguinte: se essa palavra, se essa lei que foi falada pelos anjos, ela se tornou tão firme, tão importante, e toda transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo, olha o que ele diz no 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos, ou outra expressão, se a gente desprezar a tão grande salvação, ou outra expressão, a tão valiosa graça, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, está falando de Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Pode voltar lá para o capítulo 12, de volta, por gentileza. E então nós temos uma missão: reter a graça, valorizar a graça de Deus nas nossas vidas. Nós temos vivido em uma geração que, até mesmo por ter sido ensinado errada, essa geração não sabe valorizar a graça de Deus. Uma geração que foi ensinada, segundo o dicionário Aurélio, que diz que graça está associado com 2 coisas. Uma, bobeira. Fulano está cheio de graça, fulano está fazendo graça. Na língua portuguesa está associado com bobeira, palhaçada. E outra expressão que na língua portuguesa graça está associado é com barato, não custa nada. Pode vir que o evento vai ser de graça.
está associado com 0,800. Não custa nada. É tão barato que não custa nada. E na verdade, graça, que a palavra de Deus diz, não tem nada a ver com isso. A graça no original, no grego, que é a primeira vez que aparece na Bíblia, está associado com algo tão caro, que eu não mereço, mas pela generosidade de Deus, Ele nos dá. Graça, no seu sentido original, é isso. Mas a geração que nós vivemos foi ensinada que graça não vale nada. E é por isso que essa geração não preza pela graça, não guarda, não valoriza a graça, não segue o conselho do apóstolo Paulo, que devemos reter a graça. E olha que muitos pregam aí que uma vez salvo, salvo para sempre, recebeu a graça de Deus, pronto, você pode fazer o que você quiser da sua vida, que você não perde ela nunca mais. Se fosse essa uma realidade, o apóstolo Paulo não estava ensinando que precisa reter, precisa guardar, precisa valorizar, precisa economizar para que você não gaste de forma errada e um dia venha fazer falta. E então você precisa valorizar a graça. É algo que essa geração não sabe fazer. E continua aqui na instrução do apóstolo Paulo. Primeiro, nós temos que reter a graça. Depois, temos que servir a Deus de modo agradável. E a pergunta é: agradável a quem? Agradável a nós? Porque de repente servir o Senhor de forma agradável a gente, hoje estava lá no sofá de casa, assistindo aquela porcaria de Fantástico, que é uma rede de esgoto saindo, não pelo esgoto, mas pela televisão na sua casa. Talvez a forma agradável de servir ao Senhor seria não fazendo tudo que você está fazendo hoje pelo Senhor, para o Senhor, que te exige, que custa alguma coisa de você. Talvez a forma agradável esteja ligado a conforto, a comodidade. E na verdade não é agradável a gente. E agradável então quem? As pessoas? A essa sociedade? Se você for tentar servir ao Senhor de forma que agrade os que estão lá fora, você está enrolado. Te garanto uma coisa: se você for servir o Senhor direitinho, o que mais vai acontecer é desagrado. Vai desagradar um monte de gente. Sim ou não? No seu trabalho, na sua família, na sociedade. Ué, mas então como é que está sendo? Porque servir ao Senhor tem que ser de forma agradável e não desagradável. Mas não está vinculado a você e nem a pessoas. Está vinculado a Deus. Você tem que servir a Ele de forma que o agrade. E você me pergunta assim: e como eu vou agradar o Senhor servindo Ele? Se você temer e obedecer, eu garanto para você que o Senhor vai se agradar de você. Um homem e uma mulher temente, um homem e uma mulher obediente, são coisas que agradam ao Senhor. Então vivemos numa geração que não sabe reter a graça, não sabe valorizar a graça. Vivemos numa geração que não sabe agradar o Senhor. E o apóstolo Paulo completa dizendo que nós precisamos ter reverência e santo temor. Alguns dizem que a nova aliança, o Novo Testamento, ele serviu para diminuir as coisas de antigamente, para diminuir a antiga aliança, para diminuir o Velho Testamento. E olha que no tempo de Moisés estava pedindo para ter temor, só isso. No tempo de Josué precisava ter temor, só isso. Só que agora no tempo do apóstolo Paulo precisa ter santo temor. Quem fala que a nova aliança veio para diminuir, para facilitar as coisas, é um baita do mentiroso. Porque nós precisamos ter reverência e santo temor. E então uma geração que colocou um apelido de religiosidade em muitas coisas, e que nós, por vergonha, por constrangimentos, deixamos de temer o Senhor, porque eles começaram a apelidar de religiosidade. E então a gente parou de temer ao Senhor, parou de observar as coisas. Fala com isso, negócio de ficar olhando a árvorezinha, pegar fogo, queimar, isso é religiosidade. Agora não precisa disso mais não. E é por isso que essa geração perdeu o temor ao Senhor. Porque a gente, pela pressão deles, que tudo é religiosidade, aquilo que nos importa verdadeiramente,
perdeu o valor para a gente. Não estou dizendo que devemos ser religiosos, porque isso não ajuda em nada. Mas devemos ter temor ao Senhor e devemos ter temor às coisas do Senhor. E é algo que a nossa geração perdeu. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Já ouviu falar que alguém entrou em um centro de macumba para roubar o centro de macumba, algum utensílio que está lá dentro do centro de macumba? Já ouviu falar nisso? Já viu essa história? Alguém já viu? Eu nunca vi. Se viu, fala. Me conta, porque o ladrão é doido. Mas certamente você já ouviu a história de várias igrejas que foram assaltadas. Arrebentaram a porta, arrebentaram o portão, levaram um monte de coisa, bagunçaram um monte de coisa. Falta de temor a Deus. Se a pessoa passa e vê um despacho no chão, tem um tal de pedir licença, tem um tal de um monte de coisa lá. De medo do negócio. Mas se passar e ver uma Bíblia, chuta. Se passar e ver um óleo ungido, dá um bico. Uma geração que perdeu o temor ao Senhor e as coisas do Senhor. Há um ano e pouco atrás tentaram fazer isso aqui. Celebração de 6 para 7 anos de aniversário da Comunidade de Vida. Fizemos um culto aqui à noite, uma festa, uma celebração danada. Terminou, foi todo mundo embora. No outro dia eu estava até viajando para São Paulo, estava indo cedo para São Paulo, estava no caminho, me liga e falou, entraram na igreja essa madrugada. Falei, meu Deus. E o que houve? Entraram na igreja, conseguiram abrir todas as portas, começaram a pegar, juntar um monte de coisa da igreja, pai era o data show, pai era o computador, pai era coisas preciosas, valiosas,